Eu sou de uma geração que eu jogava bola na rua, arrebentava joelho, subia em árvore. Cara, jogava jogo de tabuleiro, tá ligado? Ludão, Banco Imobiliário, Detetive. Parava à noite no Parava à noite. Tipo, sempre junto com outras pessoas. Sim. E a gente vê uma molecada aí hoje, tipo, sem demérito ou mérito, sim, tá? Sim. Que é muito mais ligada no videogame. Cada no quarto, só mais, joga em rede. Joga em rede. Puta, o cara tá lá do outro lado, às vezes, do mundo. Não é um jogo que tem uso físico, é só mental. É diferente. Sim, sim. Diferente. Como que você entende... O play, ele continua sendo play ou a dinâmica é diferente? Cara, perfeita a sua pergunta. Inclusive, tem vários aspectos pra gente pensar sobre isso. Também sou dos anos 80, brincava na rua. Anos 80 na Bahia, cara, tinha umas brincadeiras super violentas. Tinha uma brincadeira chamada garrafão. Garrafão era o seguinte... A gente desenhava uma garrafa no chão e todo mundo ficava dentro da garrafa até que alguém tampava a garrafa e você tinha que ficar com um pé só. Se você colocasse os 2 pés no chão, a galera te batia. Então, toda geração tem um lado bom e um lado ruim, né? Claro. Então, tinha umas brincadeiras super agressivas. Eu imagino se meu filho chegar em casa hoje e falar assim, meu pai, meu dia foi super divertido, meus amigos me espancaram na brincadeira. Lembra do Malha? Lembra do Malha? No recreio? Tinha uma bolinha de papel que os caras colocavam no elástico e tal, e começavam a jogar bola. Passou embaixo da pedra, tinha um pix. Passou embaixo da pedra, se você não toca o pix, você leva porrada, velho. Corredor polonês, assim, tá ligado? Então, assim, ó, nem tanto, nem tão pouco, mas uma coisa é fato. O brincar ao ar livre, ele é extremamente benéfico, traz e produz um alto nível de bem-estar. Então, esse é um dado que a gente tem. Inclusive, existem países que baseiam seus princípios de felicidade, como a Noruega. A Noruega tem um princípio de felicidade que é explorar o ar livre. Então, a gente tem os países escandinavos, Noruega, Dinamarca, são países considerados aqueles países que têm maiores índices de felicidade. São países que têm políticas e culturas muito de exploração do convívio, do relacionamento, da formação de laços. E a Noruega, em especial, ela tem esse princípio. Talvez por causa do contraste, né? Claro. Pensa só comigo. Pensa comigo, no inverno... São 6 meses de escuridão. Ficar trancado dentro de casa. Exato. Chega no verão, no outono, a galera quer se abraçar, quer fazer coisa coletiva. Exato. Né? Faz sentido. E aí, o que tem de diferente nesse processo? Você e eu fomos da época do videogame ainda estudando o estado de flow. O estado de flow, ele revolucionou a indústria do videogame. Quem joga videogame e está assistindo a gente sabe. Quando criaram o high score, os antigos videogames não tinham algo a ser batido. E o high score, ele aumentou exponencialmente o tempo de uso do videogame. E ao ponto de criar as adições. Que é esse high score? High score é o seguinte, os primeiros videogames, eles não tinham uma meta a ser batida. Você jogava e você enjoava. Não tinha pontuação, não tinha pontuação. Nem ranking de pontuação. Não tinha pontuação. O high score é ponto. Quando eles botaram o high score, as pessoas passaram a jogar mais tempo. E aí eles foram estudando como a gente poderia capturar a atenção das pessoas por mais tempo ainda. E tem um paradoxo interessante no estado de flow. Quando a atividade é muito mais difícil que a sua habilidade, você fica em ansiedade. Quando ela é muito fácil, você fica em tédio. Vamos imaginar um videogame. Se a primeira fase é muito difícil, você fica ansioso, estressado, você desiste. Se a primeira fase é muito fácil, você se entedia rápido. Nos primeiros videogames, a gente vivia muito isso. Pô, quem jogou aquele Enduro, cara, quando tinha a neblina, acabou, né, velho? A neblina... Escorregava pra caralho. Era impossível de jogar a neblina. Escorregava, a neblina, você não via nada na frente. Você não conseguia ver, né? Só cara, aí você fala, bora jogar bola, esse videogame chato, porre, e ainda voltava do começo, né? E era rápido pra caralho, velho. Você passava um tempão pra chegar na neblina, voltava do começo e falava, bora jogar bola, pô. Que negócio chato. Você entrava em tédio. O que a galera da indústria do videogame começou a perceber? Eu preciso criar uma dinâmica psicológica que crie uma interface entre habilidades e desafio que vai prender a pessoa mais tempo. Então, o que você está perguntando tem muito sentido porque hoje existe, inclusive, um adoecimento que é o vício no videogame. E o play, ele precisa ser diverso. Ele não pode ser um play só. A gente tem que ter diversidade de play. A diversidade de play é o seguinte, se eu tenho só uma estratégia que produz bem-estar, uma hora ela perde a capacidade de gerar bem-estar ou ela pode criar uma adição. Então o videogame ele é altamente viciante, ainda mais tão potencializado. Eu agradeço que eu tenho VR sickness.
Conhece o VR Sickness? Quando você bota o óculos de realidade virtual... E começa a arder o... E eu fico enjoado. Porque, cara, você bota aquela parada ali, você não quer sair, cara. Uma loucura. Você não quer sair. Então, assim, a sua pergunta é maravilhosa. A gente tem que ter uma diversidade de play. E, de fato, as pessoas que ficam muito tempo fechadas, enclausuradas, há controvérsias no sentido de criar comunidade, né? Porque a galera do game... cria muita comunidade, sem dúvida. Sim. Eu conheço muitas pessoas de game e, de fato, o universo de game tem um lado muito positivo. Claro. Mas precisa ter... tudo em excesso... Precisa ter um cuidado. Você pega um atleta de esportes e eles têm acompanhamento psicológico, eles têm acompanhamento físico. Então, se você é uma pessoa que gosta do game, mas você não cuida das outras esferas de saúde, aí você vai adoecer. Você não faz atividade física, você não se alimenta bem, você não dorme bem. Então, é diferente do quando a gente fala do atleta que busca uma estrutura de vida mais equilibrada. Então, um play só vai levar, possivelmente, a uma distorção de comportamento, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, como é que você leva isso para dentro da empresa? Como é que você consegue identificar plays e levar o jogo para dentro de um ambiente corporativo onde a gente ainda tem esse tipo de líder que controla a hora e tudo mais? Cara, a primeira coisa, eu divido o meu trabalho entre o empoderamento dos indivíduos, a você cuidar da sua vida, da sua carreira. Então, tem uma parte grande que é voltada para as pessoas. Como é que você pode, na sua vida, levar mais bem-estar? E a segunda parte é a parte estrutural. Como é que eu posso ajudar organizações a, por exemplo, um líder perceber no liderado quais são as forças do liderado. Então, hoje a gente tem, dentro desse escopo, que é a psicologia positiva e do bem-estar, uma série de pesquisas e materiais que ajudam a produzir bem-estar no trabalho. Esse é um campo muito bacana. A gente pode, por exemplo, ajudar esse líder a identificar pontos fortes e virtudes do liderado para que ele faça com mais frequência. E aí ele vai ser mais engajado, ele vai ter mais leveza. A gente pode trabalhar a comunicação interna. Como é que eu tiro uma comunicação julgadora que produz medo para uma comunicação que eleva a autoestima? Veja, o play não é negar a diversidade, não é negar a dificuldade, não é negar o esforço. É a gente ter uma cultura dentro das organizações que tenha muito esforço, mas que esse esforço seja produzido com leveza. Mas então você procura conhecer um pouco a realidade da empresa, para saber onde você vai, de fato, atacar ali. Exato. Legal. E ajudar essa empresa a ter coisas que sejam relevantes. Quer ver uma coisa interessante? Hoje a gente tem muito trabalho de bem-estar. Saúde mental entrou na ordem do dia das organizações. E bem-estar não é você saber de doença. Em psicologia, a gente tem a síndrome do estudante de psicologia. Quando você estuda a psicopatologia, as doenças, você acha que você tem tudo. Você começa a achar que, putz, eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, é verdade, eu tenho depressão. O médico também tem isso, né? A síndrome do estudante de medicina. Então, programas de bem-estar não é só você dar essa psicoeducação. Você tem que também... O que é bem-estar? Hoje a gente sabe, por exemplo, que meditação é uma coisa que ajuda. A gente sabe hoje que você ter práticas internas que promovam essa diversidade de play ajuda. Emoções positivas ajudam. Então, a gente não é só entender a doença, mas é também como eu posso ter uma vida. E isso prevenir, né? E do ser integral. O ser humano não é só aquele botão que ligou dentro do trabalho. Ele é pra vida. É pra vida. Cara, sabe uma coisa que me ajudou bastante? Eu era um cara que no começo da minha carreira eu era extremamente ansioso por resolver problema. Sim. Cara, vem problema, preciso largar isso aqui rápido, entendeu? E aí, o que acontece? Às vezes, você se passa nisso, você fica ansioso e tal. E aí eu comecei a estudar sobre estoicismo. Né? É um dos pilares do livro. Sim, você usa o estoicismo também? É um dos pilares. Eu vi ali. Resiliência estoica. E é muito louco isso porque começa a entrar uma lógica do tipo seguinte: não é exatamente sobre o que acontece, mas talvez de como você reage. Perfeito. Né? Perfeito. Porque você começa a entender o que você está controlando, o que você não está. E, cara, se você deixar, o dia na empresa te engole. Perfeito. Te engole. É impressionante. Então, você tem que ter essa noção do que você controla e do que você não controla. Isso me ajudou bastante. Cara, eu vou fazer um merchan aqui. Por favor. Um dos capítulos e um dos pilares para a gente viver o flow, e eu também transformei minha vida através do estoicismo, eu chamo de resiliência estoica. Eu não absorvo tudo do estoicismo, mas tem um princípio que é o princípio do controle, que é interessante. Ou você controla a situação ou você controla a sua reação. É o que você estava falando. Você está vivendo uma adversidade.
adversidade. Essa lógica, esse raciocínio de quem está bem resiliente, ele é mais rápido. Você consegue discernir o que você pode e o que não pode controlar. E isso, o exercício estoico ajuda muito. Tem uma técnica estoica que eu gosto sempre de falar para os meus alunos, para os programas que eu faço, chamada CPAR. Controle, participação, alcance, resistência. Quando uma adversidade chega na sua vida, pensa nesses 4 pilares. Controle, o que você pode controlar? Participação, o que você pode fazer? Alcance, qual é o tamanho dessa adversidade? O quanto ela vai te impactar? O quanto ela vai bloquear a sua vida ou não? E resistência, quanto ela vai durar? Tem uma passagem da Olimpíada da Califórnia, de 82, uma história clássica de uma mulher que chegou em 37ª. Quem é dos anos 80 deve lembrar dessa história. Uma história de uma mulher que chega toda... Chegando aos pouquinhos ali, muito. já toda marcou, era criança, acabada. me marcou demais. Cara, ela foi homenageada agora na Olimpíada do Rio, na última que teve. E é muito interessante essa história, porque a história dela é uma história de enfrentamento. Mas o que é interessante, o sofrimento dela ia acabar. Que horas ia acabar? Passando a linha de chegada. Passando a linha de chegada. Então, isso é um exercício estoico. Quando a gente começa a enxergar essas linhas de chegada, por que eu estou estudando? Por que essa pressão que eu estou vivendo, será que vale a pena agora? Será que esse percurso que eu estou correndo agora está produzindo algo na minha vida que é interessante, que é relevante? Esse é um raciocínio estoico. E o estoicismo, ele influenciou uma das principais linhas da psicologia atuais, que é a psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva, ela tem a sua origem no pensamento estoico. Racionalize sobre o seu próprio pensamento, estruture isso, pense sobre suas crenças lá mais profundas. Então, isso molda o cérebro. O exercício estoico tem uma influência no seu funcionamento cerebral.